com o pastor Joseph Prince. Como vocês estão? Estamos vivendo tempos extraordinários, amém? Você tem visto como o tempo tem passado rápido? Não é incrível? Nós temos visto o que Deus tem feito. Quando olhamos para trás, vemos a bondade do Senhor para conosco. Temos visto o que Ele tem feito, nos protegendo, nos guardando. Deus conhece o futuro. E Ele permite que o homem use o seu livre-arbítrio para escolher que caminho quer seguir. Se você não sabe o que eu estou falando, deixe-me dizer isso. Deus não vai impedir você de exercer o seu livre-arbítrio, mesmo que você se afaste dele. É sua escolha. Se Deus nos tivesse feito robôs, não existiriam problemas no mundo. Mas Deus não quer robôs. Deus quer homens e mulheres com livre-arbítrio para amá-lo, adorá-lo e obedecê-lo. Mas mesmo sendo livres, não podemos escolher o resultado. Não podemos escolher colocar o nosso dedo no fogo e dizer, decidi colocar o dedo no fogo, mas decido não me queimar. Não, se escolheu o fogo, escolheu a queimadura. Você não pode escolher o resultado da sua escolha. Deus, certa feita, disse para Israel, coloco diante de vós vida e morte, e é como se Deus, no seu amor, dissesse, escolham a vida, para que vós e os vossos filhos vivam. Deus é um bom Deus. Ele é um Deus maravilhoso. Seu coração é gentil, além de qualquer medida. Suas misericórdias duram para sempre. E em todo tempo, a Bíblia diz, Deus estende suas mãos para o homem pecador e rebelde. Deus poderia facilmente destruir o homem, mas ele é compassivo. E quando Jesus veio, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Lendo João 1 diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Fez tabernáculo, diz no grego. É como se, entre parênteses, o apóstolo João escrevendo isso, com quase 100 anos de idade, segundo alguns eruditos, ele olhou para quando era jovem e escreveu, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e entre parênteses, ele escreveu, e nós vimos sua glória. A glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Digam todos, cheio de graça e de verdade. João disse, nós o vimos em carne, Deus em carne, o Verbo se fez carne e nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Glória tem a ver com graça e verdade, verdadeira graça. Ele veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E Jesus veio para Israel, sua primeira vinda foi para Israel. Quando Israel o rejeitou, a salvação foi oferecida para o mundo inteiro. Deus já tinha o mundo inteiro em sua mente, antes de escolher Abraão e a nação de Israel que veio dos seus lombos. Deus já tinha em mente a bênção para todo mundo, mas Deus queria um exemplo, uma nação que refletisse a sua bondade, manifestasse sua glória, amém? E provocasse as nações ao redor, pelas bênçãos e favor que estariam sobre eles, para que elas também buscassem o Deus verdadeiro, fugissem dos ídolos e o servissem. Essa é a razão por que Deus levantou Israel. Deus fez um concerto com Israel e até hoje, mesmo Israel tendo rejeitado o seu Messias, Deus não se esqueceu de Israel. Daniel profetizou no Antigo Testamento, antes de Alexandre o Grande. Na visão que ele teve, ele viu Alexandre o Grande. E ele viu que o chifre do bode foi quebrado rapidamente. A conquista de Alexandre foi rápida e sua morte foi rápida. Ele morreu com 33 anos. E também Daniel teve uma visão de Deus e ele viu o fim dos tempos e o Império Romano restabelecido, os Estados Unidos da Europa.
Este será o último império, de onde o anticristo surgirá e reconstruirá o templo em Israel. Agora, quando Israel foi espalhado pelo Império Romano no ano 70, Jesus profetizou o que aconteceria e ele disse, quando descia montado no jumentinho, no exato dia, se você calcular, no mesmo dia que Daniel profetizou em Daniel 9, Daniel teve uma visão, melhor, o anjo Gabriel veio a ele e lhe deu essa palavra de profecia com respeito ao seu povo. Ele disse a Daniel com respeito ao povo judeu: haverão 70 semanas de anos. Isso quer dizer, uma semana são 7 anos. Isso é hebraísmo. Quando Jacó queria casar com a linda Raquel, Labão disse, cumpra a semana dela. E ele trabalhou 7 anos. Uma semana são 7 anos profeticamente. 70 semanas são determinadas sobre o povo judeu. Você pode calcular quando Jesus veio, Israel o rejeitou, Jesus vinha montado em um jumento. A Bíblia diz, eis que o teu rei virá, pobre e montado sobre um jumento. E ele veio com misericórdia, ele veio com ternura, ele veio com amor e poder para curar o enfermo, limpar o leproso, curar o surdo, abençoar as crianças. E se eles tivessem recebido Jesus Cristo naquele dia, quando ele desceu a Jerusalém, o céu desceria à terra e não existiria mais crianças doentes, nem mais pobreza, nem morte. Se Israel houvesse entendido a hora da visitação e recebido o rei prometido, aquele que a Bíblia diz ser o grande filho de Davi, se tivessem aceitado Jesus Cristo, o reino de Deus teria vindo à terra. É por isso que João Batista não pregou o evangelho da graça, ele pregou o evangelho do reino. Mesmo quando Jesus veio, Jesus pregou o evangelho do reino. Ele dizia, o reino de Deus está aqui, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Eu estou aqui, aceitem-me. E não terão mais doenças. Será o fim da pobreza, o fim de todos os problemas e os problemas da humanidade, porque ele regeria em Jerusalém. É por isso que existem tantos problemas em Jerusalém. Israel rejeitou Jesus. Eu já preguei sobre como Jesus veio como rei e foi rejeitado. E então, falei sobre o mistério da igreja. Eles nunca entenderam a igreja. Os 12 discípulos não entenderam a igreja. A igreja era um mistério escondido. Foi o apóstolo Paulo que se converteu depois, que revelou a igreja. A igreja era um mistério. A igreja não é um prédio. Somos todos nós que somos remidos pelo sangue de Jesus Cristo, filhos de Deus. A maior organização viva, na verdade, um organismo vivo, composto pelos nascidos de novo, a maior e mais poderosa organização no universo. A mais bem-sucedida e eterna. E você faz parte dela. É cidadão dela. Vocês me escutam? Mas quando Israel rejeitou Jesus Cristo, não esqueça que não foi somente Israel. Os gentios também, os romanos estavam incluídos. Nós estávamos incluídos. Uma outra oferta foi proposta no dia de Pentecoste. Pedro se levantou e disse para o povo judeu, alguns dias depois de Jesus morrer e ressuscitar dos mortos. E Pedro pregou para o povo judeu e disse, eu sei que vocês fizeram por ignorância, mataram a ele. Mas Deus ressuscitou o príncipe da vida. Mas houve um propósito para a sua morte, ele levou nossos pecados, sofreu sob a ira de Deus por nossos pecados e os removeu por completo, de forma eficaz. Por isso, se Deus julgasse você hoje, seria injusto para com o que Cristo realizou. Seria injustiça da parte de Deus julgar a você se você é um crente, porque Cristo levou seus pecados. Por isso não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, Jesus, naquele mesmo dia que Daniel profetizou, 433 anos, exatamente, 69 semanas, 483 anos, 7 anos restavam para completar 70 semanas. Ele entrou em Jerusalém, chorou sobre Jerusalém, no Monte das Oliveiras, ele disse, se você soubesse quantas vezes quis eu juntar os seus filhos como a galinha junta os seus pintos, mas você não quis. Não quis a minha proteção. Como a mãe que ama tanto seu filho e o filho cresce sob o seu cuidado.
sua ternura. Ela se sacrifica tanto pelo seu filho e ele a abandona, a desonra e a rejeita. Com o coração quebrado, Jesus chorou sobre Jerusalém. Eis que a sua casa ficará deserta. O relógio parou. O relógio profético parou. Nos 483 anos. 69 semanas. Quantos anos faltam? 7 anos mais. Restam. Serão os anos da grande tribulação do livro de Apocalipse. Passaram 483 anos, dos 490 anos, faltam 7 anos. O relógio profético parou e Deus diz que remirá e salvará os chamados que respondem à mensagem das boas novas da graça. Agora as boas novas da graça vieram. E todos os que creem no seu Filho terão Jesus como Rei em suas vidas. Mas virá o tempo em que esse período concluirá e o último dos gentios será salvo. E quando esse momento chegar, eu não sei quando será, Deus vai dizer, chegou a hora. Jesus voltará, ele virá para Israel, lembre-se disso. Israel que o rejeitou. E Zacarias profetizou. Ele mostrará as feridas e eles dirão, que feridas são essas nas suas mãos? E dirá, fui ferido na casa dos meus amigos. Que dia maravilhoso, veremos face a face. Amém? Mas eu e você vamos vê-lo antes. O arrebatamento da igreja será primeiro. Esse arrebatamento é um mistério escondido de Israel, porque Israel nunca sonhou que existiria a igreja. Os chamados, os discípulos não entendiam isso. Quando Jesus ressuscitou dos mortos em Atos 1, eles disseram, Senhor, onde virá o tempo que restaurarás o reino de Israel? Jesus olhou para eles e disse, não é para vocês saberem o tempo e as estações que o Pai estabeleceu por sua autoridade. Mas vocês receberão poder. 2000 anos se passaram e Deus está alcançando as nações ao redor do mundo, não somente Israel. Enquanto Israel está em cegueira parcial, mas existem crentes lá, Deus está alcançando o mundo inteiro. O último gentio será salvo, eu não sei quando isso vai acontecer, e Deus vai dizer, chegou. Deus dirá, filho, vai buscar sua noiva. E a igreja é o corpo de Cristo. Membros do corpo de Cristo que foram remidos de todas as nações, tribos, povos e línguas. Nós somos parte disso. Então ele voltará. E quando ele voltar, escutem, ele voltará nosso Salvador e juiz para o mundo. Na sua primeira vinda, o anjo anunciou, eis que tragam boas novas, a mensagem do Natal. Hoje nasceu em Belém, cidade de Davi, o Salvador e não o juiz. Mas na sua próxima vinda virá como juiz. Ele vai ordenar todas as coisas do mundo. Correto? Tudo. Todo o mal será eliminado no reino milenial de Jesus. Quando ele estabelecer seu reino, não haverá mal. E pela primeira vez na história dos homens, o regente será alguém gentil, bom, poderoso, mas não esqueça que ele é o leão e o cordeiro. Não somente o cordeiro. Como leão, da sua boca sairá fogo, uma espada afiada que matará a besta e o anticristo. Do Império Romano restabelecido, dos Estados Unidos da Europa. O anticristo vai surgir, nós não vamos vê-lo surgir porque não estaremos aqui. Você entende? O que está acontecendo, pastor? O que é que está acontecendo nesse mundo? Veja, nossos avós jamais sonharam que Israel voltaria a ser uma nação. Mas aconteceu durante a vida deles. Nossos bisavós não viram Israel se tornar nação. Na verdade, nos anos 1800, quando Charles Spurgeon viveu, Moody, F.B. Meyer, J. Campbell e outros grandes homens de Deus, eles diziam coisas assim. Eles diziam que, para que houvesse um templo reconstruído, onde o anticristo, profetizado por Daniel, estivesse nesse templo, os judeus precisavam antes retornar para a sua terra. Não esqueça que no ano 70, depois de Cristo, Tito, o general romano, invadiu Jerusalém e destruiu o povo judeu. Jesus previu isso.
Jesus disse, os exércitos virão e vocês serão sitiados e mortos. Muitos serão espalhados na terra. E isso aconteceu durante 2000 anos. Jesus veio para dar-lhes proteção e eles rejeitaram. Aqui tem um princípio. Deus não dá o que você não quer. Deus não pode proteger ninguém que diz, eu sei me proteger. É incrível como as pessoas rejeitam a Deus e quando coisas ruins acontecem dizem, onde está Deus? São rápidos para culpar, mas não para crer. Deus é um bom Deus, Ele quer ser seu Deus. Um grande texto para memorizar é esse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É como disse um dos grandes poetas ingleses, é como um lindo cisne em um lago. Existe um, mas você vê dois. Isso é poesia. Quando você vê o pastor, significa que nada vai faltar. Se ver um, vê os dois. A Bíblia é clara. Quando Deus diz que não vai faltar, não vai faltar. Ele é seu pastor. Não é o trabalho da ovelha cuidar do pastor, mas trabalho do pastor cuidar da ovelha. Se você está fora do rebanho, como é que Deus pode cuidar de você? Seja ovelha. A ovelha pode ser ingênua, mas ela é amada, cuidada, protegida. Por isso Jesus clamou sobre Jerusalém e disse, a casa de vocês vai ficar desolada. E o relógio profético parou, mas vai reiniciar, como vemos em Apocalipse, os 7 anos de tribulação, antes de Jesus retornar na segunda vinda, mas antes seremos arrebatados. Muitos não entendem isso, ok? Que na Bíblia, a segunda vinda de Cristo se refere a quando ele voltar corporalmente para Israel. Antes do anticristo destruir Israel. Os olhos do mundo hoje estão em Israel. O antissemitismo ressurge. E a Bíblia diz que ele mesmo virá resgatar Israel. Não será o sistema de defesa aérea. Não são as armas e nem os soldados que ajudarão Israel. Ele mesmo virá. E destruirá os exércitos inimigos com o sopro da sua boca. Então regerá a partir de Israel e de Jerusalém, a cidade onde morreu. Regerá sobre o mundo. Ele não está morto, irmãos, ele vive. À destra do Pai, ele conquistou a morte, ele se levantou dos mortos, esmagou a cabeça de Satanás. Por isso afirmo que nós pertencemos ao vencedor de todas as batalhas. Jesus previu o que aconteceria no ano 70, e quando disse isso era no ano 33. Talvez com a diferença de 2 ou 3 anos. 40 anos depois, no ano 70, General Tito era filho do imperador romano da época, Vespasiano, e o seu filho era um general. Ele comandou o exército romano que sitiou Jerusalém. Jesus profetizou que quando visse esses exércitos sitiando Jerusalém, ele disse para os seus discípulos e a todos os que criam nele, todos os judeus que criam, naquela época só os judeus criam, diz, quando isso acontecer, os exércitos cercarem Jerusalém, ainda havia oportunidade de sair. Jesus disse, saiam de Jerusalém. Não fujam para o telhado. Quando isso acontecer, fujam, vão para o deserto imediatamente. O deserto era Petra, na Jordânia. Essa área. Você sabia que Joséfo, que não era crente, era um historiador judeu que viveu durante o tempo do Império Romano, durante as guerras dos judeus e dos romanos, quando eles atacaram Israel? Ele estava vivo e registrou tudo. As atrocidades que aconteceram nas guerras dos judeus, ele registrou e disse que os crentes nesse Messias, nenhum morreu. Lembraram o que Jesus disse e fugiram. E o general Tito entrou na cidade e destruiu a cidade. O general Tito disse algo muito interessante para o seu exército. Lembre-se que ele era filho do imperador. Disse, não destruam o lindo templo. Mas o que aconteceu é que queimaram Jerusalém. O exército incendiou Jerusalém. E à medida que o ouro derreteu, o templo tinha muito ouro do lado de fora, bem como do lado de dentro. E à medida que derreteu, penetrou por entre as pedras.
o ouro, em forma líquida, entrou entre as pedras e o seu exército desobedeceu Tito, o que não acontecia com o exército romano. E eles separaram as pedras, derrubaram para retirar o ouro. E assim, derrubaram o templo. Eles agiram como ladrões, mas eram soldados. Agora cheguei à mensagem que quero pregar. Mateus 24. Eu vou ler os primeiros 2 versículos e vou pedir para o pastor Gabriel ler todo o texto. Certo? Essa é a minha mensagem. Se você quer saber o que está acontecendo no mundo hoje, na época de Spurgeon e de Moody, eles olhavam para Israel e viam ali um lugar infestado com malária. Chamavam Palestina. Ninguém morava lá, somente animais selvagens e alguns beduínos. Dessa forma, para Jesus voltar e resgatar Israel, Israel deveria voltar para a sua terra. Nós vimos isso acontecer. Ok? Nós somos a geração que Jesus diz, essa geração não passará até que essas coisas se cumpram. Leiamos. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Por trás do texto você pode ver o muro oriental, que é o que restou do templo. Não o templo em si, somente o muro. E olhando para o templo lindo que Herodes havia construído, Jesus lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo. No original diz, em verdade, que é amém, amém. Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O Filho de Deus disse, nem uma pedra do templo, não do muro, mas do templo, ficará sem ser derribada. É isso que o Filho de Deus disse. O filho do imperador, General Tito, disse, não derrubem o templo, não o destruam. Ele deveria ter dito, destruam o templo. Mas o Filho de Deus disse, vocês veem esse lindo templo, não restará uma pedra. Por quê? Porque Deus vai se retirar. Ele não vai proteger mais. Eles rejeitaram o Filho. O Filho de Deus diz, vai ser derrubado. O Filho do imperador diz, não destruam. O que aconteceu? Bem, foi destruído. Eu já estive lá, todas as vezes que eu vou lá, eu preguei da última vez nas escadas, que já estão lá há 2000 anos. Um dos astronautas que foi à Lua disse que é melhor estar lá do que na Lua. Porque Jesus pisou ali. Eu tive o privilégio de pregar para centenas e centenas de pessoas lá, e foi uma incrível experiência. Bem, e nos degraus do sul, no sudoeste, tiramos essa foto, onde vemos nossos irmãos entre as pedras caídas, lá de cima, na montanha do templo. Vamos examinar de perto. Veja o tamanho das pedras. É isso que Jesus disse que aconteceria. Voltemos ao texto. Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Se referindo ao templo. Próximo versículo. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? Primeira pergunta, quando o templo será destruído? Segunda pergunta, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Terceira pergunta, 3 perguntas. Quando o templo será destruído? Qual o sinal da sua vinda? E quando é o fim do mundo? Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Ele começa a responder 3 perguntas. Eu quero que você saiba que 4 discípulos fizeram essas perguntas. Marcos cobre algumas coisas que Mateus não cobre. Marcos 13 registra que Pedro, Tiago, André e João fizeram essas perguntas. Ok? Isso está em Marcos 13. Lucas também menciona Jesus falando do tempo do fim. Isso está registrado em Lucas 21. O interessante aqui, cada evangelho tem o seu propósito. Em Mateus diz, quando acontecerão essas coisas, ele havia dito que não ficaria pedra sobre pedra. Assim a primeira pergunta é quando o templo será destruído. Lucas responde. Mateus responde a pergunta 2 e a pergunta 3. Ele responde a pergunta 2, qual o sinal da tua vinda e o fim do mundo. Mas Lucas responde quando o templo será destruído. Vamos rapidamente para Lucas 21.
Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, se estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são esses, para que se cumpram todas as coisas que são escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Por 2000 anos, o povo judeu tem estado espalhado por todas as nações da terra, a diáspora, e Jerusalém será pisada pelos gentios, pelos romanos no ano 70. Até agora, temos tido diferentes nações gentílicas conquistando Jerusalém nesses últimos 2000 anos. Os mamelucos, tivemos também os turcos, antes dos ingleses, povos não judeus, gentios, até 1948. Os pés judeus pisaram aquela terra depois do Holocausto. As nações da terra se comoveram, entraram em acordo que Israel voltasse a ser nação. Aquela terra lhes pertencia. Davi foi o seu rei, e ele escolheu Jerusalém como a capital da sua nação. Eu sei que existe um enorme debate no mundo, esse é o território mais disputado em todo o mundo. Mas por que nossa geração viu isso? Quanto mais vejo as notícias e leio os jornais, mais fica estabelecido que a Bíblia é um livro inspirado. É o sopro de Deus, que vai além do seu tempo. Jesus disse, quando o Espírito vier, ele mostrará coisas que virão. Eu creio que não se referia somente ao Apocalipse, se referia a todas as profecias que aconteceriam. 2000 anos atrás, ele disse que o Espírito nos revelaria essas coisas. E João viu o que aconteceria. No fim dos tempos, os homens seriam identificados por números. Qual o seu CPF? Não faz diferença qual a sua aparência. Qual o seu CPF? O número da sua identidade. Qual o número? Precisamos do número. Tudo é número. Agora, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. De certa forma, Jerusalém agora está nas mãos dos judeus, mas não completamente. O monte do templo ainda não está nas mãos dos judeus. Assim, não está plenamente. O que quer dizer que o tempo dos gentios ainda não está completo. E por quê? Porque Deus é misericordioso. Deixe-me dizer isso, quando Jesus voltar, certo? Ele voltará como Salvador para o seu povo, mas juiz para o mundo. Talvez você diga, pastor, Jesus é gentil, ele é o Cordeiro. Amigo, deixe-me dizer isso. Certo é certo, errado é errado. O errado tem que ser julgado. Se o errado recebeu muitas oportunidades, muito espaço, muito tempo, e ainda assim se recusa a mudar, antes que o errado destrua outros e propague mais erro, ele precisa ser destruído. Daí uma coisa que o mundo não entende. Muitas vezes, temos que pará-lo. Temos que matar o câncer antes que ele se espalhe. Você entende? Existem guerras morais para parar outras guerras. Nós vemos isso na história. Graças a Deus pela América e pelas nações aliadas à América. Ok. Até que o tempo dos gentios se complete. E vivemos nesses dias, certo? Moody não podia dizer isso porque Israel não estava ainda na sua terra. Mas nós vimos isso acontecer, foi na nossa geração. O mundo ignora isso, mas você, filho de Deus, não pode ignorar isso. Amém? Voltemos para a pergunta de Mateus 24. Não esqueça que Lucas responde quando o templo será destruído. Está falando a respeito do ano 70. Quando aconteceu. Mas em Mateus ele responde as duas outras perguntas. Qual será o sinal da sua vinda e do fim do mundo? Estão prontos? Vou descansar minha voz e o pastor Gabriel, com a sua linda voz, vai ler o resto. Eu farei comentários à medida que lemos. Não vamos ler tudo porque é muito longo para um culto, mas vamos ler bastante e comentar na medida que lermos. Amém? Comece, irmão. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Pare.
Versículo 3 diz que estavam sentados no Monte das Oliveiras. Tudo isso foi compartilhado no Monte das Oliveiras. Temos uma foto do Monte do Templo tirada do Monte das Oliveiras. Eu quero que você veja algo. É incrível como Jesus se assentou no Monte das Oliveiras e apresentou o futuro da Europa. Incrível. Fantástico. Fantástico. Farei comentários à medida que o nosso irmão ler. Continue. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. E porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, se levantará nação contra nação, reino contra reino. O reino é maior, são países, guerras mundiais, mas Jesus disse que nossa geração viu, não a nossa, mas a geração dos nossos avós viram 2 guerras mundiais em um século. Nação se levantará contra nação. A palavra grega é etnos, de onde vem étnico. Diferentes grupos, diferentes raças vão brigar. Aumentará esse tipo de guerra. O mundo não está ficando melhor. Ele virá consertar o mundo. Existem pregadores que dizem que a pregação do evangelho vai envolver todo mundo e melhorar as coisas. São os mesmos que fazem pouco caso da segunda vinda e do arrebatamento. São zombadores, não os escutem, leiam a Bíblia. Mas você e sua família serão abençoados em meio às trevas. Ok? Continue. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Pestilências como o vírus da ebola e outros vírus. Jesus predisse isso, que essas coisas aumentariam. Grandes terremotos, fomes, terremotos em vários lugares. Outro evangelho diz grandes terremotos. Grandes terremotos não são 4, 5 na escala, mas 7, algumas vezes 8. Você sabia que desde o início de tudo, da existência da Terra, desde que o homem surgiu na Terra, os geólogos afirmam isso, os seismólogos afirmam isso, que nunca aconteceu tantos terremotos como, e na frequência desta década, e na década anterior, vimos mais terremotos do que em toda a história da Terra. Na nossa geração. Grandes terremotos aumentarão. Continue. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, só o princípio. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Para aqui eu quero dizer algo. Vou tirar você da sua miséria agora. Por essa razão, algumas pessoas que leem isso aplicam à igreja. A igreja não está nesse quadro. Ele está falando para o povo judeu, os crentes judeus. Está falando com a nação de Israel. Você entende isso? Ele não está falando da igreja. Muitos de nós aplicamos isso para nós mesmos e nos enchemos de medo. Cremos que vamos ver o anticristo. Não, nós não vamos ver o anticristo. A Bíblia diz que a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Não estamos aguardando o anticristo, aguardamos o Senhor Jesus voltar nas nuvens. O mesmo Senhor que abriu o rolo em Isaías 61, na sinagoga em Nazaré, e ele leu, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano do favor de Deus. Então ele fechou o livro, a Bíblia diz. Mas se ler Isaías 61, diz a apregoar o ano aceitável do Senhor, vírgula, e o dia da vingança do nosso Deus. Mas Jesus parou no ano aceitável do Senhor. E nessa vírgula estão 2000 anos, o tempo da graça de Deus, que alcança o homem. Jesus sabia dividir a palavra de Deus. Nós precisamos aprender onde parar. Não é ainda o dia da vingança. Para Israel, o dia da vingança aconteceu quando rejeitaram a Jesus Cristo. Mas haverá outro. Mas a igreja não estará no dia da vingança, irmãos. Isso não foi escrito para a igreja, mas para o remanescente judeu.
São os dias da ira de Deus. 7 anos de tribulação chamados dias da ira de Deus. Mas para nós, os crentes, é Romanos 5. Romanos 5:9. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue. Você foi justificado pelo sangue? Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Por ele, Jesus. Pelo que Cristo Jesus fez por nós, os crentes não verão a ira, que incluem os 7 anos de tribulação. Ele virá para resgatar-nos antes que isso aconteça. Certo? Mas o arrebatamento não foi compartilhado nos evangelhos. Deixe-me aclarar. Foi compartilhado, mas não foi compartilhado com o povo judeu. Quando foi compartilhado? No cenáculo, no finalzinho do seu ministério, ele foi para o cenáculo, e no cenáculo Jesus disse para os discípulos, João 14, não se turbe o vosso coração, Jesus lhes disse isso na quinta, horas depois eles o abandonariam, ele seria preso, crucificado e no 3º dia ressuscitaria. Ele sabia o que ia acontecer e disse isso para eles. Incrível isso. Aquele que seria preso fala para aqueles que fugiriam. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não é uma cabana. É uma mansão. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. O casamento judaico na época de Jesus era assim. Quando ficavam noivos, chegava o dia da consumação do casamento e o homem, após ficar noivo com a jovem, ele ia preparar a casa para a moça. Ela sabia mais ou menos quando seria o casamento, mas ela não sabia o dia. Podia acontecer de dia ou de noite. Ele podia chegar quando ela estava dormindo, certo? Era o costume judeu. Ele está voltando para sua noiva. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez. Dessa vez ele não voltará para Israel. Não se refere à segunda vinda de Jesus, fala do arrebatamento. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mas Mateus 24 está falando para os judeus e o foco central é Jerusalém, em Israel. Mas no cenáculo, que fala de verdades celestiais, João 13, 14, 15 e 16, ali estão contidas verdades escondidas que seriam reveladas por Paulo. Fala que o Espírito Santo viria, fala a respeito de orar no nome de Jesus. Ele orou e nos falou sobre o novo mandamento. Ele orou por nós. Tudo no cenáculo são verdades da igreja. E tinha um objetivo, porque eles não podiam entender. Somente Paulo, Deus teve que levantar um homem chamado Paulo para ensinar o mistério da igreja. O que Deus tem de mais poderoso no planeta Terra. Ali, ele revelou para os seus discípulos o segredo, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que estejam comigo. Ele não falou em Jerusalém. Não, onde eu estiver, estejais vós também. Quando essas coisas estiverem acontecendo na terra, você estará olhando de lá. Voltemos para Mateus 24 e vejamos o que aconteceu com o povo judeu. Vos hão de entregar, matar-vos-ão, sereis odiados, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Continuemos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aqui está um dos mais mal interpretados versículos, eu penso. Muitos usam esses versículos para amedrontar outros cristãos, usam esse versículo dizendo, aquele que permanecer até o fim será salvo. Você perseverou? Eu acho que sim. Isso não é suficiente. Não é desse jeito. A palavra salvo é uma palavra muito rica. Pode significar salvo do inferno, salvo do perigo temporal, ou pode significar curado. É a mesma palavra, sozó. Quando Jesus curou aquela mulher, ele disse, a sua fé sozou você. Curou você. Significa ajuda e libertação. Aquele que perseverar até o fim, verá a libertação. Ele se referia aos crentes judeus durante aquele tempo, o tempo do fim.
Os crentes judeus que existem hoje não esperarão até o fim, serão arrebatados conosco. Após sermos arrebatados, as pessoas vão continuar ouvindo pregações na televisão, em DVDs. Os vídeos serão deixados, mas não o pregador. Aleluia! Os vídeos ficarão e as pessoas escutarão. E as pessoas vão dizer, tininininininini. Eles foram abduzidos pelos alienígenas. É isso que o diabo está preparando o mundo para pensar. Que os ETs vieram e levaram o povo. Não sabemos onde eles estão. Talvez eles sejam liberados daqui a um mês, ou talvez daqui a um ano. Nós não sabemos. Quando voltarem, terão novos conhecimentos. Pare com isso. Essas aparições dos céus são sinais que Jesus mencionou e são demoníacos. Se você vê um OVNI no céu, isso é demoníaco. O diabo quer que você creia nos OVNIs. Os homens de preto não existem. E também não existem cães que falam. O que está falando aqui? Está falando do fim dos tempos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Mas, pastor, o evangelho tem que ser pregado para o mundo inteiro. Deixe-me parar aqui e dizer para você algo. Este evangelho não é o evangelho da graça, é o evangelho do reino. Você lembra quando eu disse que o evangelho do reino começou? Quando João Batista começou o seu ministério, ele pregou o evangelho do reino. O rei está voltando na sua primeira vinda. O rei está chegando. E ele batizou aqueles que creram. Infelizmente, só um remanescente creu. Jesus veio e começou o seu ministério. E as primeiras palavras que Jesus disse foram: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E o que ofereceu? As boas novas do reino. O reino está vindo, Israel. O reino está aqui. Era ele. E ele mostrou um pouco do reino. Os leprosos foram limpos. Os surdos foram curados. Abriu os olhos aos cegos, expulsou os demônios dos oprimidos, amém? E pregou as boas novas ao pobre, e a mensagem foi: o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Essa foi uma amostra do reino quando o rei esteve aqui. O rei consertaria todas as coisas, não existiria mais doentes. Ele disse: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E eles o rejeitaram. Mas depois do arrebatamento, alguns crerão porque ouvirão minhas mensagens. Não somente eu, mas existirá muito material que será deixado. Os judeus crerão, porque verão que os judeus crentes foram arrebatados. E dirão: o que eles disseram era verdade. E eles crerão. Mas depois do arrebatamento, para ser crente, será muito difícil. Existirá muito sofrimento. Esses são os crentes que vão perseverar por 7 anos, até o regresso de Jesus. O arrebatamento é iminente, não sabemos quando. O arrebatamento não tinha que esperar Israel voltar a ser nação, o que já aconteceu. O arrebatamento não depende que nenhum evento se cumpra. Pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer depois, pode acontecer agora, hoje à noite. A Bíblia diz: aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. A esperança purifica. Alguns dizem, profecia é um assunto muito confuso, é muito escuro. Não é escuro porque Pedro disse: temos firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro. A profecia não é algo escuro, mas é como uma lâmpada. O diabo não quer que você estude profecia, porque ele sabe disso. Veja, grande parte da Bíblia é profecia. Quando Jesus nasceu, o rei Herodes perguntou aos seus eruditos, a esses eruditos corruptos, de acordo com a Bíblia, onde o Messias nasceria. E eles disseram: ele nascerá, e citaram Miqueias, ele nascerá em Belém Efrata. Envie soldados para matá-lo. Eles usaram a Bíblia, usaram o conhecimento da Bíblia contra Cristo, quando a Bíblia revela Cristo. Tenha cuidado. Veja, foi profetizado onde nasceria e como. Não vou falar disso agora, mas sua primeira vinda foi profetizada, sua segunda vinda está profetizada. Mas o arrebatamento não é a segunda vinda. A segunda vinda é para Israel e para julgar o mundo, certo? O rapto não é a segunda vinda. Pastor, mas o senhor não sabia que a palavra rapto não está na Bíblia? Oh, você é esperto. Você sabia que a palavra trindade não está na Bíblia?
Falo com você. Você sabia que a palavra Trindade não está na Bíblia, mas a verdade está. O Deus triuno, Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa verdade está presente. Chamamos Trindade, 3 pessoas, um Deus. Certo? Não tente ser esperto. Na verdade, podemos chamar arrebatamento, porque é assim que a Bíblia chama em Tessalonicenses. Seremos arrebatados. É como se estivéssemos no meio das trevas e Jesus vem e nos arrebata. Antes que o pior aconteça, harpazo, é palavra grega. É como se fosse uma captura. Eu amo. Não gosta da palavra rápido? Harpazo. Entendeu, parceiro? Ok. E este evangelho do reino será pregado. Será pregado por nós? Não, estaremos nos céus. Será pregado por 144 mil evangelistas judeus. E o que pregarão? Pregarão o evangelho do reino. Preparem-se, o rei está voltando. A mesma mensagem. Por enquanto estamos pregando o evangelho da graça. Que somos salvos pelo sangue de Jesus. Nós somos salvos. Amém? E somos cidadãos dos céus, não de Jerusalém. Esse é o evangelho da graça que já dura 2000 anos. Mas a mensagem do reino que foi pregada quando ele veio pela primeira vez voltará a ser pregada. Não por nós, mas por 144 mil evangelistas judeus. Alguns dizem, eu faço parte desse grupo. De que tribo é você? Ok? A Bíblia diz quantos serão de cada tribo. A lista está completa em Apocalipse e todos são judeus de diferentes tribos. 144 mil. E o evangelho será pregado. Vocês me escutam? Então virá o fim. Ele retornará. Verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Fala com os que estão na Judéia e não na Califórnia. Continuando, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Sábado. Com quem está falando? Com os judeus que ainda celebram o Shabat hoje. As sinagogas ainda celebram o Shabat. Nós celebramos o dia do Senhor porque Ele ressuscitou dos mortos. O sábado significa que Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. No nosso caso, entramos no primeiro dia da semana, que é o domingo. Então, descansamos na obra concluída e começamos a trabalhar. É o oposto. Um dia eu vou ensinar a diferença entre o sábado e o dia do Senhor. É muito interessante esse ensinamento, mas vamos continuar. Não falava com a igreja, falava com o povo judeu. Continuemos. Verso 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Os eleitos não são só a igreja é parte dos eleitos, mas aqui se refere ao povo judeu, o povo do concerto. Próximo. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, eis o Messias, o povo judeu estará esperando o Messias. Ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Porquanto se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que está no interior da casa, não acrediteis. Por causa do tempo, vamos ler outro trecho. Tempo passa rápido. Não é por causa da sua leitura, irmão. Você leu muito bem. Vamos para o versículo 29. 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Se olharmos o original, as potências do céu serão abaladas. A palavra céus aí é Uranos, a palavra grega para urânio. Haverá uma fissão do urânio no fim dos tempos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ele impedirá o mundo de se autodestruir. Temos armas nucleares, mas Jesus está no comando. Não pode acontecer nada fora do seu tempo. Isso ajuda você? Apesar de que não vamos estar aqui. Nunca esqueça isso, ok? Se você insiste que nós estaremos aqui durante a tribulação, o problema é seu, ok?
O problema é seu. O problema é que as pessoas não estudam a Bíblia. Se estudar a Bíblia, vai ver claramente. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Quando nós o vermos, nós nos alegraremos. Voltarei e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Não se turbe o vosso coração. Mas para eles haverá lamento, porque o rejeitaram. Blasfemaram seu nome. Lamentarão, porque ele estará voltando como juiz. Amigo, deixe-me dizer isso. Se o juiz não julgar nas cortes, certo? Ele não estará sendo gentil, sendo misericordioso, mas estará descumprindo sua função como juiz de uma nação. Ok? Lembre sempre disso. Nos dias de hoje, certas pessoas não querem dizer coisas com respeito a assuntos de moralidade. Mas o certo é o certo e o errado é o errado. Diga isso para os seus filhos. Não somos justificados por fazer o bem e evitar o mal, mas pelo sangue de Jesus. Justificados e criados em Cristo para as boas obras. Obras são resultado. Vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Verso 31, enviará os anjos e ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos. Porque os judeus estão espalhados. Apesar de Israel ser nação, nem todos voltaram. Virão dos quatro cantos da terra. Os anjos os ajuntarão. Eles serão trazidos para Jerusalém. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. A figueira não se refere à igreja. A figueira sempre se refere a Israel. Jesus disse, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Certo? Isso significa que quando Israel voltar como uma nação e brotar folhas. Jovem, nasceu em 1948. Apesar de ser antiga, voltou como nova. Quando a figueira brotar. Próximo versículo. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Essa geração que visse Israel se tornar uma nação, não passaria sem ver tudo isso acontecer. Isso me diz que o arrebatamento está próximo. Está chegando, irmãos. Está muito próximo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos parar aqui. Nossa análise de Mateus 24, que fala a respeito dos judeus. Agora vamos falar da igreja. Irmãos, isso está em todas as epístolas. Em outras palavras, os discípulos não entendiam o mistério da igreja. Mesmo após a ressurreição de Jesus, em Atos 1, disseram, Senhor, nesse tempo restaurarás o reino de Israel? A mente deles estava no reino e não na igreja. Mas Jesus sabia que demoraria 2000 anos. Talvez você diga, estou ouvindo sobre a promessa da sua vinda todos esses anos, desde criança, mas ainda não aconteceu. Esses crentes pregam isso. Cuidado. Entendeu? 2 Pedro 3:3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os dias que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Cuidado, Deus chama de escarnecedores, que viriam nos últimos dias. E muitos são cristãos. Eles zombam do arrebatamento. Eles dizem que devemos negociar. Quando ele diz negociar até que eu venha, não é que devemos comprar propriedades e propriedades e propriedades. Quando existem tantas crianças famintas no mundo, se refere ao Evangelho. Você compra propriedade com um propósito. Não estamos aqui para enriquecer. Pastores, lembrem disso. Estamos aqui para servir e enriquecer a igreja. Mas às vezes Deus nos coloca na televisão para espalharmos com mais intensidade o evangelho que Ele nos deu, que é o evangelho da graça. Mas nunca esqueça que fazemos isso para que o mundo inteiro escute o evangelho. A TV é a invenção de Deus. Não foi criada para impureza e para o pecado. Amém? Dizem, desde que os nossos pais morreram, isso foi registrado para nós. Pedro, pelo Espírito Santo, viu o futuro quando os escarnecedores viriam. Pastor, mas por que essa demora? Por que 2000 anos? Leiamos o versículo 8. Amados, ele agora está falando com os crentes. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia.
A Terra existe há 6.000 anos. Não escute os registros dos chamados evolucionistas que creem que a Terra tem milhões e milhões de anos de idade. Você escuta isso na seita ciência cristã e não de cientistas que são cristãos e acreditam no criacionismo. Esses você pode ler. Mas o fato é que a Terra tem 6.000 anos. Amém. O sistema de datação por carbono ignora completamente o dilúvio. É por isso que muitas vezes predizem eventos antes do dilúvio. Por não crer no dilúvio, acredito que tudo era normal, como hoje, mas não era. Mas não vou entrar nesse particular, existe um sermão a respeito disso. Vamos voltar para o nosso assunto. Assim, 1.000 anos para o Senhor como um dia. No que se refere a Deus, 2 dias se passaram desde que Jesus morreu na cruz e ressuscitou dos mortos, e retornou para o céu para ser nosso sumo sacerdote, nos mantendo puros. Vocês me escutam? Para Deus passaram 2 dias. Quando você pede algo a Deus, Deus diz, espera um minuto. Vai ter que esperar muito. Eu só estou brincando com vocês, ok? Assim, Oséias profetizou, depois de 2 dias, nos dará vida. Ao 3º dia, viveremos diante dele. Após 2.000 anos, nós somos a geração que viu o ano 2000 chegar. Uau! Isso é tremendo. Amém? Por que o Senhor está demorando? Veja isso. Que isso toque seu coração. O Senhor não retarda a sua promessa, irmão, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, sendo que todos venham a arrepender-se. O juízo está chegando. Quando Noé disse, o dilúvio vem, riram dele. O dilúvio vem, zombaram dele. Até que era tarde. Não creia no filme. Os que zombaram não entraram na arca. A Bíblia diz que o Senhor fechou a porta. Quando Deus fechou, nem Noé podia abri-la. Chegará o momento quando Deus dirá, chegou. Farei um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Onde a criança brincará com a serpente. Onde o lobo e o cordeiro deitarão juntos. Não haverá nada que fira ou destrua. Toda a terra caiu. Por isso criará nova terra. O que estamos aguardando? Estamos aguardando a morte? Não. Essa não é a postura correta para um cristão. Mesmo o apóstolo Paulo não queria morrer. O arrebatamento viria bem depois, mas ele já estava esperando a redenção do seu corpo. Ninguém sabia quando isso aconteceria. Dos cristãos que viveram, nós estamos na melhor posição. Vimos Israel voltar como nação. 1000 anos para Deus é como um dia. Deus fez tudo em 6 dias, descansou no 7º dia. Jesus governará na terra por 1000 anos. Amém? Depois subiremos para o céu finalmente, mas antes estaremos com ele aqui no milênio. E quanto tempo vai durar? 1000 anos. Assim estamos agora no ano 6000 e entraremos no milênio. Deus fez a terra em 6 dias, descansou no 7º. 6.000 anos, mais 1000. Você me acompanha? Vamos para Romanos 8, verso 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando o quê? A morte? Não, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Irmãos, a única coisa que falta receber, já recebemos todas as coisas, mas existe uma coisa que ainda nos falta, que Jesus já pagou na cruz. Quando ele morreu por nós, ele pagou por isso. Quando ele levantou dentre os mortos, ele pagou por isso. Mas deixe-me dizer-lhes, ele ressuscitou num corpo glorioso, porque ainda não temos um. Eu creio que faz parte de um processo de treinamento. Estamos sendo treinados para reinar. Eu acredito nisso, irmãos. Você é destinado a reinar. Já começou a reinar, mas ainda está no seu corpo carnal. Por enquanto, o Espírito Santo vivifica o seu corpo. Mas a Bíblia diz que a única bênção que nos resta é a redenção do nosso corpo. No arrebatamento, a primeira coisa que você vai receber, bem, é um novo corpo. Corpo bonito, rapazes, vamos tirar a camisa e vamos comparar os nossos
gloriosos músculos. Assim, estamos esperando pela morte? Não. Mesmo os apóstolos esperavam o retorno de Jesus, a redenção do nosso corpo. 1 Tessalonicenses 4. Usamos esse texto em funerais, mas não é texto para funerais. É uma passagem gloriosa. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo está falando aqui. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Mas a igreja é ignorante a esse respeito. Ele diz acerca dos que já dormem, ou seja, os que morreram, crentes que morreram. O Espírito Santo usa a expressão os que dormem, porque a morte não é mais morte para nós. É como entrar por uma porta e estar em outro lugar. Mas deixa o corpo antigo atrás, o corpo que estava cansado, cheio de tédio, que dorme quando o pastor está pregando, sujeito a doença, dor de cabeça, que só vive esgotado e cansado o tempo todo. Deixa tudo para trás e recebe novo corpo. Não aguardamos a morte, aguardamos a redenção, o retorno de Cristo, quando receberemos o nosso novo corpo. Paulo explica isso nas epístolas. E aqui ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, os demais que não têm Cristo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Verso 15, dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor. Não é palavra de Paulo, mas é do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, essa é a palavra raparzô, arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, estaremos com ele para sempre. Irmãos, não é somente ir para o céu, e o céu é maravilhoso, não é andar nas ruas de ouro, isso também é maravilhoso, não é ausência de doenças, isso é muito bom, não é não ter mais hospitais lá, isso é maravilhoso, mas é estar sempre com o Senhor. O céu não é céu sem Jesus. A forma como a Bíblia nos diz é muito lindo. Leamos a partir do versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Eu amo isso. Veja, não seria um erro gramatical dizer o Senhor descerá do céu. Estaria correto. Mas diz, o mesmo Senhor descerá dos céus. Eu gosto desse Ele mesmo na Bíblia. Ele mesmo levou nossas enfermidades e nossas doenças. Os discípulos conversavam no caminho de Emaús. Lucas 24:15. O mesmo Jesus se aproximou deles. Não estaria errado dizer Jesus se aproximou. Mas não é íntimo. Não é íntimo. O escritor inspirado escreveu, o mesmo Jesus se aproximou. E quando explicou as Escrituras, diz, e explicava-lhes o que dele. Paulo diz, o Filho de Deus me amou e se entregou a si mesmo. Efésios 5, verso 2, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. E entregou-se a si mesmo por nós em oferta e sacrifício. O importante é estar com Ele. Ninguém nos ama como Ele nos ama. Ninguém conhece tudo sobre nós e ainda assim nos ama. Ninguém faz isso. Certo? Voltemos para 1 Tessalonicenses 4, vamos concluir. Nós estamos no versículo de número 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, certo? Nós vamos nos encontrar com os nossos queridos assim, viúvas, órfãos que creem em Jesus. Voltaremos a nos encontrar outra vez. E agora para sempre. Veremos os que foram antes. Eu verei o meu avô. Ele aceitou Jesus no final da vida e foi estar com o Senhor. Eu acredito que ele está agora olhando e dizendo, vai, Joseph, continua, Joseph. E agora no céu ele é jovem. Ele recuperou todo o seu cabelo. Não tem nada no céu que cai.
não precisará de cílios postiços. Estaremos com o Senhor. Eu queria estar vivendo já esse momento. Somente estar com o Senhor. Não esperamos o anticristo, não esperamos a besta, nem os Estados Unidos da Europa e nem o Império Romano restaurado. Nós estamos esperando Jesus. Também não esperamos a morte. Esperamos Jesus. Ele pode voltar até mesmo hoje. O arrebatamento é iminente. Uma vez que aconteça, você pode contar. Quando voltará para Israel? Serão exatamente 7 anos. Assim não se refere a isso. A iminência desse acontecimento se refere ao arrebatamento. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Não esqueça, ele não vem para julgar seus pecados, irmão. Você já foi remido na sua primeira vinda, quando ele morreu na cruz. Veja Hebreus 9:28, nova versão internacional. Assim também Cristo foi oferecido um sacrifício uma única vez. Não foram 2 vezes. A primeira vez foi totalmente eficaz. Certo? Para tirar os pecados de muitos. E aparecerá, não para lidar com nossos pecados. Julgar os pecados do mundo, sim. Mas não os nossos. Para trazer salvação. Essa salvação aqui é nosso novo corpo. A palavra salvação inclui o nosso novo corpo. Salvação para os que o aguardam. Que maravilha! Você está gostando? Assim, teremos um novo corpo. Filipenses, eu não entendo por que os pregadores não pregam mais sobre esse assunto. É a esperança que purifica. Amém? E nos dá o conhecimento de que vivemos aqui temporariamente. Assim vivamos nossa vida para a sua glória. Até que o vejamos face a face. Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo esperava a sua vinda, não esperava morrer. A postura do crente tem que ser essa. Não sabemos quando ele vai voltar, mas sabemos que é iminente. Especialmente para a nossa geração, que viu Israel voltar a ser uma nação, que viu a ascensão da Rússia, mencionada em Ezequiel, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, Jesus Cristo. Veja o que diz no grego, está claro nessa versão. Os eruditos no grego dizem, de onde esperamos ansiosamente o Senhor como um Salvador. Isso lhe conforta, isso lhe ajuda. Ele não vem para lidar com seus pecados. Ele vem como o Salvador, salvar o seu corpo. Seus pecados foram tratados na sua primeira vinda. É por isso que eu estou pregando a graça, porque hoje o Evangelho da Graça deve ser pregado, para que muitos sejam salvos. Eu não consigo entender por que alguns cristãos dizem que nós vamos passar pela tribulação e tem os que creem no arrebatamento parcial, dizem que aqueles que têm uma vida pecaminosa vão ficar. Mas isso é difícil de definir. Você que julga as pessoas também tem uma vida pecaminosa. Os que creem no arrebatamento parcial dizem que somente os puros é que vão ser arrebatados. Se for desse jeito, o sacrifício de Cristo não é eficaz. Mas é. Nossos pecados já foram tratados. Muitos acham isso difícil de crer. Ok? Mas a Bíblia diz no livro de Hebreus que ele expiou os nossos pecados uma vez por todas. Assim, voltemos a Filipenses 3, leiamos em uma outra versão, esperamos o Salvador. Ele virá como Salvador para o crente, que transformará, Jesus transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. E para você de Singapura, quando ressuscitou com seu novo corpo, ele pediu peixe e comeu. Vai poder comer. Vocês ficaram alegres? Vocês vão comer nas bodas do Cordeiro, certo? A nossa refeição vai ter muitas iguarias. Nós veremos os heróis da Bíblia como Davi e conversaremos com cada um deles. Não somente os seus parentes, todos estarão lá. Transformará o nosso corpo, não em qualquer outro corpo, mas conforme o seu corpo glorioso. Veja, seu corpo é físico. Ele disse, toquem. Não sou um fantasma. Um fantasma não tem
Carne e ossos. Um espírito não tem carne e ossos como eu tenho. E mesmo assim, ele podia aparecer e desaparecer. Transcendia as leis da física. Isso explica porque no arrebatamento vamos ser transformados antes de batermos no teto. Entendeu? Você não vai ter que gritar, Jesus, espera por favor, Jesus! E correr para o elevador. Que elevador lento! Tá cheio, espera o próximo. Não vai ser assim. Como Jesus também transcenderemos as leis da física. O seu corpo era assim, ele podia passar pelas paredes. Com as portas fechadas, os discípulos estavam no cenáculo, estava fechado. E o Senhor apareceu. Nosso corpo será assim, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz isso. Transformará conforme o seu corpo glorioso. Quando estivermos no nosso novo corpo, não desagradaremos mais a Deus. Jamais. Seus dias de pecado estarão terminados. As coisas que o envergonhavam, os pecados que às vezes cometia, não cometerá mais nesse novo corpo. Último texto e concluiremos. 1 Coríntios 15. Verso 51, eis que vos digo um mistério. Quem sabe um dia vamos estudar todos os mistérios que existem na Bíblia. A igreja é um mistério. Mistério significa que os crentes do Antigo Testamento não podiam compreender. Eles profetizaram sobre a igreja em forma tipológica, mas a igreja não estava ainda revelada. Mesmo nos evangelhos, a igreja não foi totalmente revelada. Existem vislumbres. Jesus disse, edificarei a minha igreja, os meus escolhidos, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali estava a igreja, mas Jesus não compartilhou plenamente. Não era tempo. Mas Deus levantou Paulo para escrever 3/4 do Novo Testamento. E Paulo escreveu, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Quer dizer, nem todos morreremos. Deveria dizer glória a Deus, não é? Você está esperando por isso ou não? Nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Quando Jesus voltar, você será revestido da imortalidade. Isso quer dizer, você não poderá mais morrer. Versículo 54. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita por Isaías. No livro de Isaías diz, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte. Deus não queria que a morte viesse sobre os homens. O aguilhão da morte é o pecado. O pecado trouxe morte. E qual a força do pecado? A força do pecado é a lei. Voltemos ao 52. No momento, no abrir e fechar de olhos. Acontecerá com rapidez. A segunda vinda é diferente. Ele virá e toda a terra o verá. Virá corporalmente. A propósito, tem um grupo chamado preteristas. Eles dizem que não existe segunda vinda, não existe isso, tudo aconteceu no ano 70. Mas, amigo, como eles explicam o fato de Jesus não ter vindo no ano 70? Eles dizem que ele veio, mas veio espiritualmente. Isso é perigoso. Eles afirmam que Jesus não veio em carne. A Bíblia diz em Atos 1, mais o versículo 10, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia corporalmente, e quando subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido acima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Como foi assunto aos céus? Espiritualmente? Não, corporalmente. Ele voltará corporalmente. Do mesmo jeito. Não deixe que ninguém diga que ele virá em espírito. Não, virá corporalmente. Há de vir da mesma maneira. Temos que ficar com a Bíblia. Amém, igreja? No momento, no abrir e fechar de olhos, momento é a palavra atomos no original grego. A palavra atomos. O prefixo a, no grego,
é uma negativa que torna a palavra oposto. A é uma negativa. Átomos. De onde vem a expressão segundo atômico. Atômico. Átomos implica que não pode ser dividido. Indivisível. Não pode ser dividido. Por isso a bomba atômica se torna bomba quando o átomo é dividido. É tão rápido, indivisível. Bem, no momento, no abrir e fechar de olhos. Um piscar é rápido, quase não dá para ver. O arrebatamento vai ser tão rápido que se você estiver ao lado de um não crente, estarão conversando e de repente você desaparece. É assim que vai acontecer. Não vai dar tempo para dizer bye bye, tchau. Não vai ser assim. Vai ser bem e você já foi. Você já foi. Em um novo corpo estaremos com o Senhor. Não terá medo de altura, porque com o novo corpo não teme nada. Por isso que dizem, pastor, eu tenho tanto medo de altura. Você vai ter um novo corpo. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. O mundo não vai ver. Vão perceber um grande desaparecimento. E é por isso que o diabo está tentando apresentar, através do cinema, um grande desaparecimento, para poder explicar. Contudo, muitos serão salvos depois de subirmos. Mas para eles será terrível, no governo do anticristo. Amém? Igreja, ele está voltando, porque ele ama você. Quando virem tudo isso acontecer, irmãos, antes de acontecer o pior, Jesus Cristo retornará. Essa é a nossa esperança. Todas as cabeças baixas e olhos fechados. Vou abençoar vocês depois do apelo. No final do culto, daqui a pouco. A proteção é algo importante. Se você está aqui, meu amigo, e você nunca colocou sua confiança em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito. Foi esse amor que enviou Jesus para morrer na cruz. Foi o amor que o manteve lá. Ele amou você e ficou lá até que o último vestígio de juízo, que era seu, fosse executado na cruz. Ele suportou toda a ira de Deus na cruz por você. E foi Deus que o enviou para esse propósito. Deus amou você, meu amigo. Ele ama você muito. Ele quer você na sua família. Não seja uma ovelha desgarrada. Quando você vê uma ovelha, você não imagina uma ovelha selvagem, você imagina cabras selvagens. Ovelhas vivem no rebanho. Não fique distante onde estão os lobos, onde não existe proteção. Uma ovelha não sabe se proteger. Deus sabe os pesos que leva, os cuidados dessa vida, suas responsabilidades diárias. Mas, amigo, se submeta ao bom pastor. Quando o Senhor é seu pastor, nada lhe falta. Isso diz a Bíblia, palavra inspirada por Deus. Confie em Cristo. Em todo esse lugar onde você estiver assistindo, diga, pastor, ore por mim. Eu quero que Jesus Cristo seja meu Salvador e Senhor. Se esse é você, onde você estiver agora, diga isso do coração. Faça essa oração. Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz por meus pecados. Eu creio que no terceiro dia, Ele ressuscitou dentre os mortos, com um novo corpo. Eu agradeço, porque os meus pecados foram perdoados, uma vez por todas. E Jesus voltará e transformará meu corpo num corpo glorioso. Eu espero por isso. Enche-me com o teu Santo Espírito. Unja-me para viver uma vida que glorifique o seu nome entre os descrentes. Em nome de Jesus, eu peço. Amém. Você está salvo. Agora você é um filho de Deus. Os seus pecados foram todos perdoados. Você é justificado de tudo. Amigo, Deus ama você. Amém? Continue vindo à igreja, traga seus amigos, diga para o mundo o que você escutou. Amém? Compartilhe. Os acontecimentos do mundo vão confirmar sua palavra. O mundo todo está no mesmo barco, mas antes do pior acontecer, nós vamos ser arrebatados. Fiquem de pé. Obrigado por terem vindo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus.
Aqueles que não entendem a graça não entenderam o sermão hoje. Por isso eles misturam tudo. Eles creem que os crentes serão punidos. Por isso é vital entender a graça. Dividir corretamente a palavra. Levante sua mão nesse lugar e onde você estiver assistindo. Essa foi a postura de Jesus. A última vez que os discípulos de Jesus o viram em carne, no seu novo corpo, em Lucas diz que quando ele foi elevado, suas mãos se estenderam. Que cena linda! Da mesma forma ele virá. Ele subiu os abençoando e ele voltará abençoando sua igreja, sua noiva, da mesma maneira. E eu creio que uma das coisas que ele dirá é isso. As palavras que Deus ordenou que o sumo sacerdote pronunciasse sobre o povo, para que Deus os abençoasse. O Senhor abençoe cada um de vocês. Que vocês sempre tenham saúde, sejam fortes e usem essa força para a sua glória. E não se firmem no próprio braço. Que o Senhor acrescente sua riqueza, mas não para usar de forma egoísta, mas para abençoar com uma grande bênção. Que o Senhor faça com que os seus inimigos venham contra você por um caminho e fujam de você confusos por 7 caminhos. Que o Senhor abençoe os seus filhos. Que eles não somente passem nas provas, mas tenham a sabedoria de Deus, para que desenvolvam uma intimidade pessoal com Deus. Que experimentem seu amor na tenridade. Que eles sejam salvos, como você é salvo. O Senhor abençoe a sua semente, os seus filhos. O Senhor proteja você através dessa semana de todo o mal, dos vírus, de todas as infecções e enfermidades, de acidentes e perigos, de pessoas mais, de todos os poderes das trevas, de todo o poder demoníaco e do maligno. O Senhor guarde você de todo o mal. O Senhor conceda favor, coroe você com sucesso. Que tudo que você tocar prospere, como Ele fez com José. Que o Senhor levante a sua face sobre você com mãos estendidas. Ele quer que você se lembre dele assim, abençoando você, amando você, sempre. E o Senhor sorria para você. Conceda a você shalom, paz, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.